Boa noite. No programa desta quinta-feira, a nossa entrevista é com Eider Ferreira, que é veterinário da UFERSA. Vem falar sobre a sua experiência de vida e também política. E ainda, processo do concurso da educação de Mossoró está na fase de tentativa de conciliação entre as partes. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, na região oeste, também na Costa Branca, você que nos acompanha em Natal, região metropolitana, você de norte a sul, aqui do RN, a gente sempre agradece a sua participação. Hoje nós vamos falar sobre talvez uma pessoa que você conhece, principalmente você que tem animal de estimação, já levou lá no Hospital Veterinário da UFERSA, certamente você já viu o veterinário Eider. E ele vem falar sobre política também. Tem uma novidade aí que você fique atento e vai acompanhar no nosso cenário político desta quinta-feira. Participe, tem alguma dúvida, tem aqui alguma mensagem, interação, mande aí através dos nossos contatos. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941. O Eider é veterinário lá do Hospital Veterinário da UFERSA, mas ele é também médico humano, né, para a gente separar. Então, tem muito assunto hoje aqui no programa, viu? A gente vai falar também sobre inclusão, então hoje a pauta é do jeito que você gosta, né? Uma pauta completa. Antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, tem informação. A próxima parada do Rota 22 será agora, sábado, dia 16 de agosto, em Natal, com o seminário da região metropolitana a partir das 8 horas da manhã no Olimpo Recepções. O evento vai contar com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, como convidada especial, assim como o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, que será um dos palestrantes do evento. O Rota 22 segue mobilizando lideranças e a população do Rio Grande do Norte em torno de debates sobre o futuro do Estado e também do país. Para você se inscrever, vai lá no Instagram do Rota 22 e também no site plrota22.com.br. Precisa se inscrever para participar, tá bom? Mas não necessariamente, se você não fizer sua inscrição, você vai deixar de acompanhar aí esta atividade do Partido Liberal lá na capital. Portanto, um evento também nacional, né? Porque a gente vai ter a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, certamente com muitas informações relevantes sobre eleições 2026. Tem mais um assunto aqui no nosso início de cenário político, é que na manhã desta quinta-feira, a Câmara dos Vereadores de Mossoró realizou uma sessão solene em homenagem aos 20 anos de federalização da UFERSA. A solenidade foi proposta pelo vereador Tiago Marques. Neste mês de agosto, a UFERSA completa 20 anos de federalização. A data foi celebrada nesta quinta-feira no plenário da Câmara Municipal com honraria aos servidores da instituição. Uma homenagem muito importante, né? Para mim é uma honra que vou receber também uma honraria nessa sessão solene, que foi indicada pelo vereador Tiago Marques, que é um servidor da nossa universidade, um amigo, um colega, trabalhamos muitos anos juntos, e a sessão é inteiramente em homenagem, em celebração aos 20 anos de transformação da saudosa Escola Superior de Agricultura de Mossoró e Universidade Federal Rural do Semiárido. Para nós, momento de muita alegria. A sessão solene foi proposta pelo vereador Tiago Marques, do Solidariedade, que possui uma história bem ligada à própria UFERSA desde a sua federalização. 20 anos que a UFERSA vem transformando a vida de muitas pessoas, de Mossoró, de cidades vizinhas e até de estados vizinhos. A educação, sem sombra de dúvidas, ela transforma e muda a vida das pessoas. A gente percebe o compromisso, a responsabilidade dessa universidade no desenvolvimento da educação, da ciência, tecnologia, tendo muito impacto social, econômico aqui no município de Mossoró. Entre os homenageados, o médico veterinário Dr. Eider, funcionário da UFERSA, foi agraciado com o título de cidadão moçoroense.
Em primeiro lugar, eu fico muito lisonjeado, honrado por receber esse título de cidadão moçoroense. Eu que sou natural de Umarizal, mas há 34 anos estou em Mossoró. Então, para mim, é com grande alegria que eu recebo esse título. E com relação ao UFES, eu sou fruto da ESAM. Eu me formei na antiga ESAM como médico veterinário. Então, essa transição de ESAM para a UFESA foi um salto enorme para a educação de Mossoró e região. Então, eu vejo com bons olhos tudo que aconteceu de lá para cá com essa expansão universitária. E Mossoró e região só teve a ganhar com a quantidade a mais de cursos ofertados. O troféu Reitor Milton Marques de Medeiros foi entregue a servidores da instituição, que ao longo dos anos ganharam destaque pelo trabalho desenvolvido. E geralmente eu faço essas referências para meus netos, mostrando para a família a história do avô. Não só a história da cidade, como no caso da UFESA, como também a história dos nossos representantes políticos e também a história de quem foi o avô, o ex-reitor Milton Marques de Medeiros. São 20 anos de UFESA e 58 ao total desde a criação da ESAM. Um sonho plantado que tem gerado frutos. É um motivo de orgulho muito grande, né? Eu acho que a grande ascensão das pessoas é através da educação. E ela começou com 2 cursos, hoje são 47, vai para 48, psicologia vai começar o ano que vem. Com certeza, onde ele estiver, ele está muito orgulhoso com isso, que ele começou e um grupo enorme de pessoas continuou e está continuando, né? O pessoal jovem, chegou sangue novo e está continuando crescendo, que é muito importante para o crescimento da cidade, da região e do país. Aí a filha do professor Vantan Rosado representando este legado, né, que aquele que plantou a semente, agora a gente vê 20 anos de Universidade Federal Rural do Semiárido. Isso começou, né, essa ideia, em 1967, com o professor Vantan Rosado, ex-diretor da ESAM, que sonhava já com a Universidade Federal. Eu recebi um histórico do ex-reitor Josivan Barbosa, que foi também diretor da ESAM. Ele foi o último diretor da ESAM e foi o primeiro reitor da UFERSA. Inclusive, não foi homenageado neste momento, né? Passou aí despercebido pelos vereadores que, fizeram várias importantes homenagens nesta sessão solene, porém faltou Josivan Barbosa, quem também tem um papel muito importante ao longo desta história, assim como vários outros, incluindo o ex-deputado e também ex-servidor da UFERSA, o Betinho Rosado. Segundo esse histórico aqui, em 13 de julho de 2005, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que transformou ESAM em UFERSA. E o deputado federal Betinho Rosado, professor da ESAM, incansável defensor do projeto de transformação da ESAM em universidade, num gesto de grandeza, retirou a sua proposição de vista ao projeto, cuja decisão foi fundamental e viabilizou a aprovação do projeto de lei no Senado Federal. Esse reconhecimento é para além destas pessoas, de um conjunto de centenas de pessoas que contribuíram para que a UFERSA hoje fosse o que é. Então, parabéns a todos que contribuíram de forma direta, indireta, a todos os estudantes também, porque realmente a UFERSA é uma instituição que transforma vidas. Bem, sobre este assunto, professor Eider, o veterinário Eider, né, que esteve lá e foi um dos homenageados, o que representa a UFERSA nessa sua trajetória de vida? Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Eider Ferreira, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Boa noite. Boa noite, Vanuvo, boa noite a todos os telespectadores da TCM, do cenário político. Para mim representa muito. A ESAM, UFESA, é minha segunda casa. Como eu falei, eu sou cria de lá, né? Eu sou filho de lá, formei em 2002, ainda era ESAM. Em 2005 fez a transição e era um sonho meu voltar à universidade como profissional. E eu consegui realizar esse sonho. Então isso para mim teve um significado muito importante. Voltei à minha casa, estou lá há 12 anos, sou muito feliz com o que eu faço, tenho contribuído bastante, tanto na área da medicina veterinária,
como na parte administrativa. Fazem 12 anos que eu participo da administração do Hospital Veterinário. Então, eu hoje fiquei muito grato e honrado com essa homenagem de cidadão moçoroense, que reflete em todo o trabalho que a gente realizou fora da UFESA, como dentro da UFESA nesses últimos 12 anos. Então são histórias que se misturam também. São histórias que se misturam, exatamente. Servidores em paralisação da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte realizaram hoje aqui em Mossoró mais um ato público. Eles reivindicam pautas importantes para a categoria. Fábio é agente socioeducativo no CASE Mossoró e veio até o centro da cidade participar de um dos movimentos da paralisação. O agente reforça as situações que geram o atual estado do movimento paredista. Estamos hoje aqui na Praça do Pax mostrando a todos, a nossa indignação, a nossa insatisfação devido às nossas condições precárias de trabalho, e a população tem recebido de forma bastante proveitosa. Quanto à mesa de negociação, nós somos intransigentes em não aceitar, porque nós estamos há 2 anos tentando dialogar com o governo do estado, com a Fundace. Então, nós queremos resultados, queremos algo concreto e não uma mesa que serve mais para postergar. O Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do RN, o SINAI, está acompanhando o movimento promovido pela categoria dos servidores da Fundase em Mossoró. A representação do sindicato esteve presente para endossar o movimento paredista, em uma articulação semelhante à realizada no resto do estado. No montante disso tudo vem a questão das condições de trabalho, que os servidores alegam, que a instituição, infelizmente, está com condições precárias de funcionamento. A paralisação de 3 dias tem gerado discussões junto do governo do estado, que exige a suspensão do movimento para discussão de termos. No entanto, a categoria não recebeu muito bem os termos impostos e há a expectativa de que uma greve seja deflagrada na Assembleia, a ser realizada amanhã. A única solução que nós encontramos diante de todos os negativos por parte do governo do estado foi a paralisação para mostrar o que realmente está acontecendo dentro das unidades socioeducativas, não só do Mossoró, mas também do estado. Mais uma situação de greve, de reivindicações de servidores que a gente vai acompanhar de perto, tá bom? Vamos tentar trazer o pessoal aí da Fundase para explicar um pouco melhor, e trazer mais informações sobre estas medidas que são solicitadas junto ao governo. Bem, 3 meses após o início da ação civil pública movida pelo Ministério Público a respeito do concurso da educação aqui em Mossoró, o processo está na fase de tentativa de conciliação entre as partes. Após o anúncio da ação civil pública com pedido de tutela de urgência no mês de maio, o Ministério Público do Rio Grande do Norte citou as partes envolvidas no processo, visando audiência de conciliação, convocando o município de Mossoró e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, o IDECAN, para a resolução das irregularidades encontradas no concurso realizado em abril de 2024. O processo teve novas atualizações no mês de agosto, quando o IDECAN recebeu a citação. O IDECAN é ré desse processo. Questiona-se a licitude dos seus atos. No entanto, acreditamos que essa ilicitude, os defeitos do processo do concurso público, eles podem ser superados e, uma vez apresentada a defesa, o Poder Judiciário deve agendar, vai analisar o pedido do Ministério Público e, se deferir, vai agendar, vai fixar uma data para esta audiência. Novamente, todas as partes precisam ser intimadas do ato desta audiência, oportunidade na qual podemos chegar a uma conclusão, um acordo. As provas do concurso ajuizado pelo MP foram aplicadas no primeiro semestre de 2024 e previam o preenchimento de 112 vagas em cargos de nível superior e médio para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró. O MP busca manter a suspensão do concurso até que as irregularidades detectadas sejam corrigidas, entre elas o descumprimento do cronograma proposto e a dificuldade dos candidatos em recorrerem do resultado. O certame está suspenso desde fevereiro de 2025, em decorrência do processo de uma candidata e do próprio Ministério Público. Após a entrega da citação por parte do Ministério Público ao IDECAN, iniciou-se uma contagem regressiva de 15 dias
para que o Instituto apresente a sua contestação relacionada à audiência de conciliação. Em caso de não haver manifestação ou acordo, aí sim segue-se normalmente os trâmites da ação civil pública. No entanto, a expectativa do MP é de que isso não seja necessário e que tudo seja resolvido na base do diálogo durante a audiência. Esse prazo já está correndo, é um prazo curto e não há uma demora nesse sentido. Se a empresa disser na contestação que tem interesse em fazer o acordo, a gente pode conversar com o juiz para acelerar isso aí e tornar esse processo bem mais célere. Tudo depende de como vai se dar a defesa da empresa. Então vamos torcer aí por este ajuste, né? Por este acordo, para que a coisa seja logo resolvida. A gente sabe que o concurso já aconteceu, já tem aí toda a relação de aprovados, enfim. Falta realmente seguir com o trâmite normal, porque a prefeitura está precisando desses professores. Os que foram aprovados estão precisando de trabalhar, né? E fica travado aí, sem uma resposta já há 3 meses, uma situação que pode ser resolvida com uma conciliação. Então, a gente espera que seja resolvido logo, o mais rápido possível, porque realmente, se for aí nessa demora toda aí, o prejuízo vai ser muito maior. O secretário Leonardo Dantas, da Educação aqui de Mossoró, esteve no cenário político, ele disse, olha, só está travado lá na Justiça. Quando destravar, vai haver as convocações, as posses dos servidores. Enfim, vamos torcer que isso avance, né? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Eider Ferreira, que é veterinário da UFERSA. Professor, o senhor é cadeirante, né? E o senhor tem uma história de vida no bloco anterior dentro da universidade, mas também dentro da inclusão. E qual é a história do senhor? O que é que levou o senhor a estar nessa condição, né, de paraplégico, inicialmente tetraplégico, né, como o senhor estava me contando aqui, e sem perder, claro, o otimismo, sem perder esse planejamento futuro que o senhor agora tem colocado em prática? Eu não nasci pessoa com deficiência, né? Adquiri com 30 anos de idade, por uma desavença familiar, fui atingido por um projeto de arma de fogo e sofri uma lesão na coluna, uma lesão alta, a gente chama lesão alta, né? Uma lesão na vértebra do pescoço, em que de início me deu a condição de tetraplégico, né? O diagnóstico é de tetraplégico e no início a minha condição era de tetraplégico. Com o tempo, a minha condição corporal foi melhorando. Eu hoje sou um paraplégico, mas o meu diagnóstico é de tetraplegia ainda, né? Então, fui abençoado com recuperar uma parte dos movimentos, apesar do diagnóstico dizer o contrário. E foi um momento muito difícil, logo após ficar pessoa com deficiência. Fiquei impossibilitado de trabalhar, dependendo de um benefício do governo, com uma família para alimentar. Tive muito problema de infecção, de úlceras por pressão. Então, foi uma fase muito difícil. E nessa fase, eu vi o que boa parte dos brasileiros passam. Sem dinheiro, dependendo do sistema de saúde que não é eficiente e com uma condição grave de saúde, que é uma condição onde você não consegue levantar e trabalhar. Então, eu passei por boa parte da população passa, eu senti na pele. Então, foram momentos difíceis que passaram por eu já ter uma graduação, consegui entrar para o concurso público na UFESA no ano de 2013, e de lá para cá a gente vem evoluindo, mas no popular a gente mata um leão por dia, não é fácil. Uhum. Então, ao longo desse tempo, o senhor tem se deparado também com condições que a falta de inclusão impõe na vida do senhor. E traz também essa reflexão de iniciativas de inclusão. Como é que o senhor tem observado ao longo desse tempo, ao longo desses anos, justamente a falta de inclusão, não só para quem é cadeirante, mas também como um todo? Eu, como diretor do Hospital Veterinário da UFESA, eu rodei por todas as regiões do Brasil. E eu vi que o problema é nacional. O problema é grave. Lógico que nos principais locais, aeroporto,
hotéis, a maioria está tudo ok. Mas quando você vai para as condições de periferia, de bairros menos abastados, você vê que o problema é grave. Isso no Brasil todo. Isso me levou a sentir na pele o que o brasileiro com menos condições, que é cadeirante, passa. Isso não só fora, em Mossoró também eu já presenciei isso, já senti na pele o que as pessoas passam. Então isso foi um dos motivos que me levou também a batalhar pela inclusão. Porque apesar de hoje eu estar numa condição melhor, mas eu já passei por condições difíceis por ser pessoa com deficiência e hoje vejo muitas pessoas passando. Então eu acho que o nosso papel como ser humano, como cidadão, é tentar fazer com que a gente ajude o próximo e ele tenha uma condição melhor de vida. O senhor também, pelo fato de ser veterinário, de conhecer de perto a saúde animal, o senhor também se depara certamente com várias situações que trazem uma reflexão para quem é profissional da área, como o senhor, mas também para a população como um todo. Como é que o senhor observa esse cuidado com a saúde animal, a saúde pública animal? A saúde pública animal, o que a gente chama de causa animal, é um problema gravíssimo. 3 motivos. Primeiro, os animais sofrem. Está comprovado cientificamente que os animais sofrem, eles têm sentimentos. Segundo, são fontes de transmissão de doença para as pessoas. Várias doenças que os animais, principalmente os abandonados, que não têm cuidado, eles podem ser transmitidos para as pessoas e podem criar situações graves de chegar até a morte. Então, segundo. Terceiro, a causa animal, os animais, por sofrerem, estão adoecendo a saúde mental das pessoas. A saúde mental dos protetores, das ONGs, das pessoas que têm uma empatia pelos animais, está prejudicada também por isso. Então, o sistema de saúde está sobrecarregado pela saúde mental da população prejudicada, que já é prejudicada por vários outros motivos, e ainda mais pela causa animal, e o sistema de saúde é sobrecarregado porque os animais transmitem doenças para os seres humanos. Quando o senhor também fala sobre as suas defesas, sobre, de fato, o que lhe move, o senhor é formado também em medicina pela UERN, né? O senhor me contava aqui, antes de começar o programa, que se formou em 2020, ou seja, no ano da pandemia. E o senhor vive a saúde pública de perto, né? E é também algo que o senhor dá atenção também à saúde? Com certeza, a saúde pública, ela é um gatilho. Ela hoje, o que a gente vê é que o sistema é sobrecarregado, né? As pessoas não têm a atenção que deveriam. Isso quando eu visito famílias, eu vejo isso. Eu vejo que o sistema de saúde está falho e vejo muito que é por falta de prioridades. Aqui eu não estou falando de gestão municipal, estadual nem federal. Não queria entrar nesse mérito. Mas eu vejo que é falta de prioridade. A saúde ela não funciona como deveria por falta de prioridade de quem tem a condição de fazê-la melhor. E outra coisa, pela corrupção e pelo mau uso do dinheiro público. Isso aí todo mundo sabe. Então, eu, como médico veterinário, eu trato da saúde pública indiretamente. E, como médico humano, eu trato da saúde pública diretamente, né? Tanto se você estiver na atenção básica, eu faço isso fazendo ações sociais. Eu faço o que um médico do PSF faz. Eu atendo pessoas como se estivesse num posto de saúde. Então, eu estou vendo as dificuldades lá da atenção básica e eu estou lá na UTI vendo as dificuldades de quem está na atenção terciária, no ponto final, na parte grave da doença. Então, eu percebo as falhas em todas as etapas da saúde. Então, isso é uma coisa que eu tenho como objetivo melhorar e realmente brigar e realmente correr atrás de melhorias para a população. Bem, a audiência pública da Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa, realizada nesta quarta-feira, teve como pauta a prestação de contas e os relatórios da Secretaria Estadual de Saúde. O secretário da pasta, o Alexandre Mota, apresentou um balanço das ações realizadas no Sistema Estadual de Saúde no último quadrimestre. Acompanhe. A
A audiência pública no âmbito da Comissão de Finanças e Fiscalização aconteceu nesta quarta-feira e reuniu os membros da comissão, além de secretário estadual de Saúde, Alexandre Mota, Diana Rego, coordenadora de Vigilância Sanitária de Saúde do RN, além de representantes de conselhos estaduais de saúde. Na audiência, o secretário estadual prestou contas aos parlamentares e à população sobre os serviços prestados ao Estado no primeiro quadrimestre do ano. O presidente da comissão avaliou a audiência pública e sua contribuição para o entendimento sobre a aplicação dos recursos públicos. O próprio secretário falou que há atraso de pagamento de fornecedores, seja de alcance a recursos humanos, seja de alcance de insumos para o próprio atendimento nas diversas unidades de saúde, e também há atraso no repasse de recursos do governo do estado para os municípios. A exemplo da farmácia básica e outros mais que foram aqui tocados. Mas a nossa intenção é não só cumprir a lei, de fazer essa prestação de contas em audiência pública, mas buscar soluções conjuntas. A Assembleia se coloca como um espaço que busca facilitar essa interação entre os diversos entes que possam contribuir para a melhora do serviço de saúde no Rio Grande do Norte. Durante a audiência, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Mota, reconheceu as dificuldades orçamentárias da pasta em relação às perdas anuais na CESAP, principalmente em relação aos sequestros judiciais, e explicou o que precisa ser feito para diminuir os impactos enfrentados. A gente precisa ter regularidade nos pagamentos, a gente precisa que a Assembleia e o próprio governo aponte um orçamento um pouco maior do que nós temos. O orçamento desse ano, por exemplo, é 12,4, o do ano que vem está previsto 12,5, mais um aporte para as emendas. E isso, obviamente, vai chegar a alguma coisa por volta de 12,8. Isso não é suficiente para o que a gente precisa, para as nossas margens. Principalmente quando eu considero que desse percentual aí, pelo menos 2% vão ser, digamos assim, sequestrados por esse orçamento paralelo que o Judiciário nos impõe. Então, a gente precisaria de algo por volta de 14,5% para ter segurança de trabalhar com o orçamento e, obviamente, o aporte financeiro para que as contas sejam pagas. Sobre a reabertura de leitos de UTI no Hospital Maria Alice Fernandes, o secretário Alexandre Mota aproveitou a audiência pública para explicar à sociedade quais as ações e tratativas da CESAP para tentar solucionar a problemática no estado. Nós temos outros hospitais da rede que atendem crianças, então a gente realocou alguns desses insumos, mas isso chegou, mas não foi suficiente para garantir a abertura dos leitos. A gente vai, através de requisição, contratar e garantir o fornecimento desses insumos. Uma outra ação que fizemos, e aí fizemos em parceria com parceiros históricos nossos, que são os hospitais da EBSER, que no caso é o do Ana Bezerra, a gente apresentou para eles a lista dos materiais que a gente precisa para garantir por empréstimo que eles nos forneçam, e também com a Secretaria Estadual da Paraíba. Um dos pontos trazidos também na audiência pública foi sobre o aumento no valor do repasse da verba estadual para a saúde. O presidente da comissão cobrou do governo do estado o cumprimento dos pagamentos das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, 50% de todos os valores têm que ser para a saúde. Se o governo do estado estivesse cumprindo o pagamento das emendas, muito mais recursos já estariam circulando dentro das unidades de saúde, seja no governo do estado, seja nas prefeituras. E por isso que esta comissão aprovou na LDO um artigo para instituir um cronograma de pagamento de emenda parlamentar para 2026, obrigando o governo do estado a pagar pelo menos 50% das emendas no primeiro semestre e 50% no segundo semestre. A governadora Fátima vetou esse artigo da LDO, mas nós vamos discutir aqui e muito provavelmente vamos derrubar esse veto. A gente vai seguir acompanhando, né? Porque essa questão que envolve a saúde do estado do Rio Grande do Norte é sempre com muitos questionamentos. Teve a prestação de contas, as cobranças, a gente vai acompanhar. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Eider Irinaldo Ferreira. Contou um pouco da sua história de vida pessoal, profissional também, as suas lutas. E diante, né, do que foi colocado, Eider, sobre inclusão, saúde animal, humana, politicamente, o senhor como uma pessoa, né, que luta pela inclusão e dentro destas bandeiras, politicamente, o senhor se sente representado em todos os âmbitos, né? Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, enfim, na política como um todo?
eu vou responder pelo que eu escuto nas ruas e nas casas que eu frequento. A população não se sente representada. E eu estou incluso nela, né? Então, o que eu escuto mais é isso. A população não se sente representada e a população está descrente dos políticos. Estou muito descrente da política, estou muito descrente dos políticos, só prometem, vêm aqui, não cumprem, não melhoram nada. Então, isso que eu estou passando aqui é o reflexo do que eu vejo, do meu ponto de vista também. Você não pode dizer 100%, mas a representatividade dos políticos com relação à população é baixíssima. Quando o senhor tem essas pautas apresentadas, o senhor, politicamente, tem projetos? Tem realmente um planejamento para 2026? E o que seria esse projeto? Vou fazer aqui uma linha do tempo. Quando você está na faculdade, que eu estava lá na ESAM, que a gente participa de centro acadêmico, de DCE, a gente é um projeto de político ali, quando a gente está na faculdade. Quando eu saí, fui trabalhar e aí você muda um pouco o foco. Depois que eu virei pessoa com deficiência, eu fui muito questionado e muito incentivado a entrar na política. E eu falei, eu preciso resolver minha vida pessoal e profissional para poder pensar na política. Por quê? Porque eu não queria viver da política. Eu precisava estabilizar minha vida, ter minha profissão que eu já tinha de volta, adquirir outra, hoje tenho 2 profissões, né? E a partir daí poder pensar na política. E foi isso que eu fiz nos últimos 14 anos. Fazem 14 anos que as pessoas me convidam, entre aspas, para participar da política. E eu segurando, porque eu tinha outros projetos que eu achava que eu podia representar mais a população depois que eu concluísse esses projetos. Que era o quê? Estabilidade financeira e pessoal, né? E foi isso que eu fiz. Vim acompanhando, sem me envolver muito. Hoje, como eu já falei, tenho 2 profissões, sou servidor público federal, ajudo a administrar o hospital veterinário da UFESA há 10 anos, sou um agente público, sou um político lá dentro da UFESA já, né? E trabalho na UTI do Wilson Rosado. Então, a minha vida, eu diria que está confortável, mas está faltando alguma coisa. Ajuda mais a população. Que a gente já ajuda, faz filantropia, faz ação, como qualquer civil pode fazer. Mas eu percebo que eu posso fazer mais, que o meu potencial me permite fazer mais. E eu fui conversar com pessoas, tanto pessoas próximas como mais distantes, como em visitas que eu já fiz, pedir a opinião. O que é que vocês acham? Eu acho um bom nome, você é a pessoa certa para seguir esse trilho. Nós precisamos de homens como você. Foram palavras e frases que eu ouvi que me incentivaram a escalar essa ideia que eu tive lá atrás, mas fui estimulado no decorrer dos últimos 14 anos, né? Então, e nós temos esse projeto para 2026. É um projeto que vem sendo construído lentamente, firmando parcerias, ouvindo pessoas, né? Tanto pessoas experientes como não, tirando nossas próprias conclusões, e estamos avançando com esse projeto. Então, o senhor é pré-candidato a deputado federal? Hoje, eu diria que eu estou escutando propostas dos partidos. Em que fase nós estamos? Estou escutando propostas dos partidos, né? Não sou filiado a nenhum partido político. Estou estudando a política, faz mais de 1 ano que eu estudo com mais intensidade para tomar essa decisão de escolher um partido adequado, uma nominata adequada e, a partir daí, consolidar o que a gente chama de pré-candidatura. Mas que o meu nome vai estar disponível o ano que vem para a eleição do cargo da Câmara Federal, com certeza estará. Então, a gente pode já antecipar que a gente poderá ter, pelo menos por enquanto, né, uma representação do Rio Grande do Norte, o primeiro cadeirante na Câmara Federal, a partir aqui do estado do Potiguar, claro, se eleito, porque nós temos a Mara Gabrilli lá no Senado, né, que é tetraplégica. Nós temos aqui na Câmara do Natal também o vereador Técio, isso ele já teve aqui no cenário político.
mas nós não temos essa representação na Câmara dos Deputados. Isso seria um marco também, né, professor? Com certeza. E nós temos que avaliar o seguinte. Quem realmente sente é quem passa pelo problema. É a pessoa com deficiência, é a família da pessoa com deficiência, principalmente parentes de primeiro grau. Então, não desmerecendo as outras pessoas que militam pela inclusão, mas as pessoas com deficiência e os parentes de primeiro grau são os que mais são capacitados para exercer certos tipos de cargo, porque são quem sente na pele, são quem sabe as dificuldades e são quem tem realmente interesse de mudar a realidade das pessoas com deficiência. Eider, e você se considera em qual espectro político? Direita, esquerda? Existe esse tipo de pensamento, de defesa sua? Ou como é que o senhor trata a política nesse quesito, né, ideológico? Meu espectro político é o povo. Eu acho que a gente tem que escutar o povo, tem que escutar os anseios, tem que escutar as dificuldades. Quando você polariza muito, às vezes você esquece do povo, você foca mais no ideológico e esquece do que realmente é importante. Então, hoje, eu diria que a polarização ela não está fazendo muito bem à população. Então, eu prefiro me reservar a dizer hoje que o meu partido é o povo e que, quando eu estou estudando os partidos, eu estou pensando no povo e o que a gente pode fazer para melhorar a situação da população. Então, o senhor está sendo muito pragmático nessa escolha de partido, tendo em vista a eleição, tendo em vista essa possibilidade de haver essa representatividade em Brasília. Exatamente. Eu acho que tem que ser feito com cautela, tem que ser feito com calma e, como eu falei, visando a melhoria da população, porque eu poderia muito bem estar na minha situação confortável de hoje, trabalhando, indo para casa, fim de semana viajando. Não, eu escolhi servir a população, eu escolhi fazer atividades em que haja benefício da população e não só meu. Eu estou saindo da minha zona de conforto para tentar servir ao próximo. E quando a gente tenta fazer isso, o ideal é que faça com escolhas certas, com calma e sempre visando o benefício do próximo. Um abraço aqui para o Luiz Ares interagindo conosco, o Janilson também acompanhando a gente. Obrigado, João, lá da UPA, do Alto de São Manuel, quem está aqui também mandando boa noite. Obrigado aqui pela audiência. Cosme Rock, obrigado, seu Cosme Rock. Atento aqui ao nosso programa, ele disse que vem deixar aqui uma santinha, né, de mãe rainha. Obrigado, viu, meu amigo? Quem também está aqui mandando os parabéns a doutor Eider, além de médico veterinário, médico intensivista, um ser humano diferenciado. Deus abençoe. Parabéns aqui, quem traz a mensagem é Cleide Martins. Obrigado pela interação, tá bom? Quem também parabenizando o doutor Eider é o Jean Paul Contador, da Ilha de Santa Luzia. Doutor Eider, é isso que está faltando, representantes que defendam causas, por saberem o que é preciso ser feito e como fazer. O Emanuel também mandando mensagem aqui, tirando foto da televisão, mandando mensagem direto lá do Bela Vista. Ele diz o seguinte: parabéns, doutor Eider, um grande profissional, conheci quando trabalhei na Faculdade de Medicina. Obrigado pela participação de todo mundo, tá? Doutor Eider, então, pelo que a gente observa do histórico do senhor, de toda essa caminhada de vida, o senhor, entrando agora na política, já tem mantido contato com, o senhor fala partidos, mas lideranças políticas também, todo esse conjunto de ações? Sim, nós temos tido conversas com lideranças, não só de Mossoró, mas da região oeste, de Natal. Temos firmado algumas parcerias e isso vai evoluindo, né? Se você falar em partidos políticos, alguns já me ligaram, outros já pediram meu contato e a gente vai ouvindo as propostas para tomar uma decisão. Mas o mais importante agora, eu acho que é ouvir as lideranças e ouvir o povo, que eles é quem vão trazer para nós as pautas que a gente vai acrescentar no que a gente pensa que é importante defender. Doutor Eider Irinaldo Ferreira, médico veterinário, médico intensivista, uma pessoa que luta pela inclusão. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Essa foi a primeira de outras tantas entrevistas que teremos aqui no cenário político. Seja sempre bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram e aguardem que vem muito mais pela frente. A você de casa, a gente agradece a audiência. Um abraço aqui para Aldiva. Obrigado pela audiência, tá bom, dona Aldiva? A você de casa, boa noite, até amanhã.